Voltei, né? Faz tempo que eu não apareço aqui nesse canal e hoje a gente vai analisar quem pode ser o suspeito de Pretty Little Liars Summer School. Summer school. As in school. During summer? Né? Quem será a Blood Rose? Esse vídeo aqui vai ser inspirado numa thread que o @LuizThiagoF fez lá no Twitter, tá? Só que eu vou colocar também aqui algumas colocações extras dentro dessa thread que ele fez, tá bom? E eu já quero dizer que esse vídeo aqui é um grande experimento, porque eu tô tentando voltar com esse canal aqui nos tempinhos livres que eu arrumo. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, analisando séries, né, e teorias sobre séries, comenta aqui embaixo que daí eu vou me empolgar pra fazer mais vídeos como esse, tá bom? Mas hoje a gente vai analisar essa série que eu tô viciadíssimo, gente. Eu tenho consumido essa série, assim, muito, e fico vendo teorias, né? E tenho também as minhas próprias teorias que a gente vai falar neste vídeo aqui. Mas vamos lá, a thread dele começa dizendo que a Dave Adams, né, a mãe da Imogen, não é a Blood Rose. E isso eu concordo, porque realmente, apesar da gente não ter visto, né, um corpo ali no velório, a gente sabe que a Imogen viu o corpo dela lá no último episódio, fechando a temporada 1, onde ela teve que pegar uma página do diário que tava faltando, direto da boca da mãe dela. Então, realmente, quando revelou, né, que a gente teve a revelação no último episódio que foi lançado aí na quinta-feira, a gente teve a revelação de que a Imogen arranca ali o esparadrapo da cara da Blood Rose e vê a mãe dela. Mas pra mim não é a mãe dela, aquilo é só uma alucinação. Concordo aqui com a primeira parte da thread feita pelo Luiz. 2. Ele pensa, né, ele fala aqui sobre o Wes. Aí ele diz, aqui temos uma grande questão. Acredito que ele está envolvido sim, mas que ele não é a Blood Rose. Por quê? Blood regula a altura com Imogen, pelo que vimos no confronto. Com isso, sabemos que o Wes tem 1,84 e Imogen tem 1,68. E isso nos faz riscar mais um nome da lista. Eu também acho que o Wes tem sim um forte envolvimento, né? Eu tenho duas teorias sobre o Wes. Eu acho que ele pode sim ser um dos mais envolvidos, ou 2, ele pode não ter envolvimento algum e ter sido sequestrado ou até morto e executado pelo Chris, e vocês já vão entender. 3, Senhora Beasley, mãe da Kelly. Ela não é a Blood Rose. A única coisa que a fazia suspeita era uma filosofia de punir pecadores, mas isso foi quebrado no momento que Blood matou o pastor Malachi. Ela jamais faria isso com ele, e se tivesse motivos, não teria porquê somente agora. Aqui eu já discordo um pouquinho em relação à mãe da Kelly, tá? Apesar de eu achar hoje em dia que ela não é a Blood Rose, mas eu acho que ainda assim ela teria sim motivos para matar o pastor Malachi, porque ela poderia querer ali, né? Ela poderia fazer isso motivada a tomar o poder lá da igreja da Santa Graça, né? A gente sabe que a senhora Beasley é capaz de matar, como ela já matou o próprio marido, pai da Kelly. Então, pode ser que sim, ela teria sim sangue frio para fazer isso, né? Assassinar pessoas. Então, senhora Beasley é uma suspeita média aí pra mim. Eu não acho que ela seja Blood Rose hoje em dia, não tenho essa suspeita tão forte quanto ela, mas acho que ela poderia sim estar sim envolvida e até ser a Blood Rose em um certo momento aí, porque se a justificativa para ela não ser a Blood Rose é a morte do Malachi, pra mim ela poderia sim matar ele com essa motivação de tomar a igreja pra ela. Agora, número 4. Segura que essa aqui é pra gente chorar, tá? O Ash. Como o Blood sabia que as Liars voltariam horas mais tarde pra Hell House, Ash a avisou. Os únicos que sabiam além das meninas eram os boys. Ele foi o que mais sentiu raiva da Hell House, pelo preconceito e por ser aprovada. Tinha todos os motivos pra matar também o pastor Malachi. Concordo, tá? Eu acho sim, o Ash, desde o primeiro episódio dessa segunda temporada, ele é um forte suspeito meu. Porque se a gente for analisar a construção de uma série desse gênero, slasher, quando a gente tem uma continuação, a gente precisa ter algum personagem, algum elo entre o primeiro filme ou a primeira temporada e o segundo. Então,
o Ash seria mais ou menos essa ponte, né? Pra que se tornasse um plot twist interessante. Porque, tipo assim, caraca, ele nos enganou durante uma temporada inteira e só na segunda temporada que ele se revela uma pessoa ruim, sabe? Isso é muito interessante, é um gancho muito legal pra ser feito. Então, acho sim que eles podem ter pensado nisso na hora de desenvolver essa segunda temporada, tá? E aí a gente vai para a parte lógica da teoria. Realmente, o Ash aqui, vamos pensar que quando a avó da Mouse leva ela lá para aniversário, é muito estranho como que nada é explicado, né? Assim, muito aprofundadamente. É muito explicado de forma superficial o porquê que o Ash não levou a Mouse. Por que que ele deixou a avó dela levar, sabendo que a avó dela já estava com alguns problemas de memória, porque eles já tinham percebido isso, né? Então, como ele iria deixar uma senhora que está com suspeita de Alzheimer, né, ou de confusão mental, levar a Mouse dirigindo, gente, um carro? Não faz sentido algum pra mim, tá? E outra coisa também que eu acho que ele não cita nessa thread, pelo que eu vi, mas é também essa história da avó da Mouse. Eu acho ela muito suspeita, tem algo muito estranho ali. Parece sim que ela tá somente fingindo essa confusão mental toda, ou não sei pra onde esse roteiro tá caminhando, mas essa parte da avó da Mouse ali, que às vezes parece que tá do lado da Blood Rose, tomando algumas atitudes que nos fazem pensar, velha, você tá louca? Entendeu? Então, sei lá, essa parte pra mim é uma grande névoa, mas em relação ao Ash, eu concordo, porque o primeiro ponto que eu levanto é esse. Como que ele deixa essa senhora levar a Mouse pra lá, sabendo que ela tá com confusão mental? Segundo ponto, justamente no dia em que a Mouse vai ser atacada, né? Segundo ponto, o Ash é um dos primeiros que chega lá, é um dos que tá lá logo assim que ela consegue se libertar da casa lá que pega fogo lá, da antiga casa de brinquedos, sei lá. Ele é o único que tá lá, assim, logo de cara, ele é o primeiro a chegar. Segunda suspeita, realmente, ele tinha todos os motivos pra matar o pastor. E terceiro ponto, que talvez ninguém se ligou, que inclusive ele não citou aqui nessa thread, mas o Ash, além das mães da Mouse, é o único que sabe sobre a história da Mouse com o Steven. E quando a gente vê a Hell House, né, que é a Casa da Redenção, a gente vê que ela foi sim orquestrada, né, e montada para as meninas. Exatamente, cada uma tem ali algo que foi um trauma delas, exceto a Farron. E isso me faz suspeitar mais fortemente ainda, porque o Ash, a gente percebe que ele não é tão próximo da Farron. Então talvez ele não soubesse nenhum tipo de trauma, nenhum segredo aqui sobre a Farron para colocar na Hell House, né? Que pode sim ter sido até mesmo criada e motivada, né, até pelo próprio Ash, né? Ah, mas o Ash foi o que mais sentiu raiva. Gente, mas se eu criasse algo ali, né, que fosse me colocar como suspeito, com certeza iria agir como se eu não fosse suspeito, né? Óbvio. Então, assim, não sei, mas eu sei de uma coisa. A única pessoa que sabia sobre isso, além das mães da Mouse e da própria Mouse e do Steven, que a gente viu que morreu, era o Ash. Então, com certeza ele tá trabalhando aí, passando informações pra Blood Rose. Isso se ele não for uma das Blood Roses, porque eu não acho que a Blood Rose é uma pessoa só, tá? Quinto, Senhora Lansbury, mãe do Chip. Faria todo sentido ela se vingar da Imogen e da Tab, forçando um pouco ainda e ir atrás das outras também. Mas ela tem zero motivos pra matar o pastor Malachi, a Sandy, a garota da igreja, e a Kelly, que a Blood vai atrás dela na piscina. Pois bem, por isso mesmo que eu acho que podem ser duas Blood Roses. E eu acho sim que a senhora Lansbury pode estar envolvida sim. Por quê? O filho dela, o Chip, né, morre e ela claramente quer justiça, que pode se tornar uma busca por vingança, tá? Lembrando que o diretor, se eu não me engano foi o diretor da série, que deu um depoimento falando que iria homenagear, né, algum filme de Pânico. E pra quem não se lembra, em Pânico 2, né, a mãe do Billy Loomis volta com um grande fã, né, de
terror, de slasher, se não me engano, algo assim. E faz a vingança, tá? Então assim, gente, pra mim encaixa, tá? Vocês já vão entender o porquê. Porque pra mim, o Chris, com certeza, é uma das Blood Roses, junto com a Lansbury. E aqui a gente chega na parte justamente do Chris, né? Aqui na thread do Luiz. Muita cara de suspeito, mas não é. Ele estava presente em quase todas as aparições da Blood, no aniversário da Mouse, no cinema ao ar livre e na calçada da Hell House. Se ele fosse a Blood, teria que ter aparecido no máximo uma vez em toda a série, e acho difícil. Bom, aqui, esse texto do Luiz me faz confirmar mais ainda que pode ser a Senhora Lansbury, porque ela aparece muito pouco na série. Ela aparece em 2 episódios, se não me engano, que é um lá quando ela vai confrontar a Tabby no cinema, e outro que é na Hell House, lá na entrada da casa. Mas não mostra ela entrando na casa, né? Que é justamente para despistar a gente. E ela pode entrar ali por uma porta dos fundos, alguma coisa assim. Então, essa última frase aqui, né, que se ele fosse a Blood, teria que ter aparecido no máximo uma vez em toda a série. Isso já me faz suspeitar justamente da Senhora Lansbury. Mas eu acho sim que o Chris é um dos que trabalham ali pra Blood Rose. Por quê? A gente não sabe nada sobre o passado desse personagem, assim como o Ash, tá? Mas o Chris, principalmente porque ele é um dos que chega nessa nova temporada. Ele não tá desde a primeira temporada. Aí a gente teria a ponte da primeira temporada sendo feita pela Lansbury. E esse personagem, o Chris, ele vem justamente contratado pelo Wes. Então o Wes, que a gente já tem uma suspeita que pode ou não estar envolvido, pode ser que ele tenha buscado esse contato para ajudar a Senhora Lansbury a fazer a vingança dela. Ou a própria Lansbury pode ter entrado em contato com o Chris e o Chris, né, ter pesquisado aí sobre as meninas e visto que a Tabby era com quem mais ele iria conseguir ali entrar nesse meio aí, tá? Por quê? Porque o Chris é um grande fã de filmes de terror, isso fica muito claro. Importante a gente lembrar que essa temporada em si não é sobre a Imogen, assim como foi na primeira. Essa temporada é sobre a Tabby. Então a Tabby vai ser a Final Girl. E faz todo sentido que uma das Blood Roses seja alguém que tem uma ligação muito forte com a Tabby. Gente, um adicional aqui, enquanto eu estava editando esse vídeo, é que vocês já repararam que todas as cartas das meninas que elas recebem da Blood Rose tá escrito: uma Final Girl tem que ser forte, uma Final Girl faz não sei o que. Gente, isso é linguagem de fã de terror, tá? A Senhora Lansbury provavelmente não sabe nem o que significa Final Girl. Então, com certeza isso me faz suspeitar ainda mais do Chris. E aqui a gente teria uma homenagem dupla à franquia Pânico. Por quê? Porque a gente teria homenagem ao Pânico 1 e ao Pânico 2, né? Porque em Pânico 1, Billy Loomis é namorado da protagonista Sidney. E aqui o Chris é meio que o interesse romântico aí também da protagonista Tabby. E no Pânico 2, a gente tem a mãe do Billy Loomis que se junta com um fanático e fazem o terror. Aqui é a mesma coisa, assim como a Lansbury poderia estar se juntando com o Chris e tocar o terror. Então, sim, pra mim faz todo sentido, tá? Sem falar que, né, o Luiz fala que ele teve presente em todas as aparições da Blood, mas segundo a minha teoria, que nesse caso são 2 Blood Roses, não é muito difícil disso acontecer, sabe? Assim como a gente tinha lá em Pânico, né? Na franquia Pânico sempre eram 2 assassinos, na maioria dos filmes, exceto pelo Pânico 3, né? E no Pânico 6, que são 3 assassinos, mas sempre são 2 assassinos, e isso facilita com que a Blood Rose possa aparecer e eu, que também sou um dos assassinos, estar no mesmo lugar presente que a Blood Rose apareça. Então, isso daqui pra mim cai por terra, essa suspeita de que não seja o Chris. Pelo contrário, só me deixa mais suspeito. Porque vamos relembrar os fatos desse personagem. A Tabby já encontrou as máscaras de Blood Rose e também do Art Waters lá no porão do Chris. Isso pra mim torna o personagem ainda mais suspeito, porque ele é bom demais em fazer essas máscaras, né? E talvez a Lansbury tenha contratado ele ou entrado em contato com ele justamente por esse dom dele, e ele
seja a pessoa que tenha desenvolvido a máscara da Blood Rose depois que ele tenha visto lá a história no Spook Spaghetti. Talvez ele mesmo possa ter criado essa história no Spook Spaghetti, né? Pra poder fazer tudo isso rolar, né? Então, por mais que a Mouse se culpe de que ela teria criado a Blood Rose, mas na verdade a gente sabe que não foi, né? Ela apenas revelou uma das informações lá e foi uma teoria, né, criada por fãs, que acabou virando uma personagem real aí que tá assustando as meninas, que provavelmente pode ser o Chris, em busca de fazer um grande filme, né, de terror, ou até mesmo o próprio Wes, né, para mostrar pra Tabby que ele sabe sim fazer um bom filme de terror e os três estarem trabalhando até juntos. Porque quando eles vão na casa do Wes, a porta está destrancada, o que nos leva a ter dois tipos de pensamento, já que a Tabby deixa muito claro que o Wes não faria isso. Então, ou ele tá trabalhando junto com o Chris, né, ou o Chris realmente sequestrou o Wes e implantou aquelas provas falsas pra gente suspeitar do Wes, né? Então o Chris, pra mim, ele é o top 1 na minha lista de suspeitos, tá? Kelly, suspeita demais, porque ela não estava na cama quando Imogen chegou lá. A Hell House ainda estava em funcionamento. Ela também esteve ausente na perseguição de Noah e tinha motivos para querer que Sandy, garota da igreja, fosse morta. E ela tem estado fora da casinha. Eu também acho que a Kelly poderia ser, né, uma suspeita baseada aqui no texto dele. Mas em relação a mim, ao que eu acho, eu não acho que a Kelly seja realmente uma das suspeitas, tá? Até porque a gente sabe que no próximo episódio a Blood Rose vai atrás da Kelly. Então, talvez não seja a Kelly. Mas esse texto dele aqui me faz pensar que lá no fundinho ela teria alguns motivos, sim, né? Como a menina da igreja, né? E tudo mais. Mas isso me faz pensar também que talvez os autores tenham pensado em algo como a Blood Rose, ela seja um manto, vamos dizer assim, sabe? Que qualquer pessoa poderia vestir. Então, por exemplo, pode ser que realmente quem tenha matado a Sandy seja a Kelly, né? Porém, a gente tem que lembrar que quando a Sandy morre, a Kelly está com o Greg. Então não faz sentido algum que tenha sido ela, sabe? Então realmente pode ter sido outra pessoa amando de Kelly, né? Mas eu não sei o que pensar sobre isso em relação, né? Porque realmente as mortes que ocorreram, elas foram muito aleatórias. A gente não tem muito como saber. Agora, um outro ponto que eu quero levantar é que a Farron, gente, ela é a única das meninas que recebe uma ligação. E aquele cara do Clube de Salva-Vidas? Eu não me lembro se ele foi morto, tá? Comentem aqui. Mas caso ele não tenha sido morto, vocês lembram que tem um episódio específico, acho que é no primeiro ou no segundo, que as meninas passam o contato delas para algumas pessoas. Can I get your number? E essas pessoas que elas passam, geralmente são os pares românticos, ou no caso da Farron, é o cara com o qual ela tá buscando emprego. Então, e se, na verdade, nessa temporada for algo muito maior, né? Se nessa temporada a gente tiver um culto, de repente, formado por todos os interesses românticos das meninas, né? Pode ser que sim. Então, também é uma grande suspeita que eu tenho aí, uma forte teoria que eu tenho, tá? Porque é muito estranho isso. As meninas, elas recebem as cartas em seus endereços ou elas são levadas até algum lugar. Mas a Mouse, ela não recebe ligação para ir até um lugar. Pelo contrário, eles utilizam a avó dela para isso. Enquanto a Farron é a única que recebe uma ligação. E isso me deixa completamente confuso, porque eu realmente acho que a Blood Rose pode ser várias pessoas nessa temporada. Mas a gente sabe que analisando o pôster, né, que foi divulgado lá com os desafios das meninas, a gente tem duas pessoas no final, ali do lado da Tabby. Então isso nos indica que são dois assassinos, que pra mim é o Chris, que vai estar representado aqui com a imagem do Art, e talvez a Langsbury com a imagem da Blood Rose, que são as duas máscaras que o próprio Chris desenvolveu, né? E ao fundo da Tabby a gente tem uma pessoa morta ali também, algum tipo de entidade que pra mim eu não sei também o que pode significar, tá? Ah, talvez pode ser que seja o Chip, né? Olha, faz todo sentido, gente. É isso. Acabou o vídeo. É Langsbury e o Chris. Certeza. Faz todo sentido no pôster, tá claro. Essa pessoa... Porque eu tava muito suspeito
de que quem seria essa pessoa que morreu, porque é uma pessoa que tá ali com um certo ar de santidade, sabe? E talvez pode ser como a mãe do Chip vê ele, como um santo que nunca faria nada daquilo, né? E que agora morreu. E aí a Tab vai ter que pagar por essa morte. E aí tem a Lansbury, de Blood Rose, e o Chris, de Archie Waters. Caraca, faz todo sentido pra mim. Eu acho que é isso, mas vamos continuar a thread só pra gente poder finalizar. Bom, mas saibam que essa é a minha aposta, Senhora Lansbury e Chris. Ou talvez várias pessoas ali formadas pelo núcleo dos interesses românticos, como Ash, Jen, né? O próprio treinador lá de salva-vidas, que nesse caso não é um interesse romântico, mas ele tinha o número da Farron, né? E por aí vai. Bom, 8, Shawn. Pra começar, ele é bombado demais pra usar aquela roupa da Blood. Os músculos ficariam marcados. Impossível ser ele. Fora que, qual seria a motivação pra se vingar das meninas? Por que mataria o pastor e a Sandy? A Jen, mesmo que ele teria motivo pra matar, tá vivíssima. Exato. Eu não acho que o Shawn tem a ver. O Harry, achei estranho ele largar o balé pra ficar em Millwood apenas. Não vejo motivos pra ele matar o pastor Malachi, já que estava tão devoto a ele, nem a Sandy. Não vejo motivação pra ir atrás das meninas, só se houver uma grande história que ainda não foi revelada. Realmente também não acho que o Harry tenha a ver. E a Sullivan, sempre ausente, gravou as meninas e tem um filho misterioso. Ela estava no hospital com Imogen quando Farron foi atacada, e ela não teria um motivo direto para se vingar das meninas. O mais sólido seria ser o filho dela para vingar alguém, né? Como a Angela. Sim, pode ser que até o Chris seja filho da doutora Sullivan, né? E a gente descubra isso no final. Mais uma teoria adicional aqui pro vídeo. Gente, se tratando da doutora Sullivan, vocês vão ver que eu termino o vídeo falando que eu não acho que ela seja suspeita. Porém, uma segunda teoria é que talvez a gente tenha duas histórias nessa vez aí da Blood Rose que façam uma interseção, ou seja, duas histórias que se interligam. Vamos parar e pensar um pouco. Como eu suspeito bastante do Ash, né, eu acho que todo mundo nessa temporada suspeita dele. Vale a gente lembrar que o Ash, gente, ele é um homem trans. Então, biologicamente, ele nasceu mulher, né? E se for revelado que a Angela, né? É a Angela? Acho que sim. Teve uma outra filha, mulher, né? E que, no caso, pode ser o Ash, que era uma mulher e virou um homem, certo? E se o Ash, na verdade, for o filho da Sullivan, que a Sullivan pode ter adotado ele, e aí o Chris pode ser um amigo do Ash, porque a gente também não sabe nada sobre o passado do Ash, assim como o Chris. E olha que o Ash já tá há 2 temporadas e ainda assim a gente não sabe sobre a história dele, sobre o background desse personagem. Então tem coisas a serem reveladas. Vale lembrar também aquela questão que eu falei. Por que ele colocaria, né? Porque ele deixaria a avó da Mouse levar ela para o aniversário, sendo que ela tá completamente confusa. Sem falar, no caso, que o Ash é a única pessoa que sabia sobre o lance da Mouse com o Steven. Então o Ash, ele tá fortemente envolvido. E agora, pensando na doutora Sullivan, eu acho que faz sentido aqui, as peças se encaixam. Então talvez sejam 2 histórias envolvidas. Porque pode sim ser a história da Lansbury junto com o Chris, querendo se vingar pela morte do filho dela, o Chip. Assim como pode ser a senhora Lansbury junto com o Ash, né? Porque o Ash teria uma ligação, de repente, com a Angela e quer se vingar das meninas. E também a Lansbury, que tem essa ligação com o Chip, também querendo se vingar das meninas. E os dois unindo forças para que eles possam se vingar. E assim o Ash, na verdade, é quem teria trazido o seu amigo Chris para se juntar ao time das Blood Roses. Dessa forma, fica muito fácil com que a Blood Rose faça aparições, mesmo em um lugar aonde as pessoas, os suspeitos, né, esses 3 suspeitos estejam, né? Então, sempre que tem
o Ash em cena e a Blood Rose aparece, a gente sabe que pode ser o Chris ou a Lansbury. Quando é o Chris que aparece, pode ser o Ash e a Lansbury. E quando tanto o Ash quanto o Chris aparecem, pode ser a senhora Lansbury. Então, faz todo sentido que, na verdade, sejam 3 Blood Roses. Pra mim, encaixa muito melhor essa teoria. E, na verdade, serão 2 histórias que se interligam buscando o mesmo objetivo, que é a vingança, sabe? Mais ou menos o que acontece quando o Magneto nos X-Men se junta com a equipe do Xavier em algum momento, porque os dois querem o mesmo objetivo em algum certo momento. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o Ash e a Lansbury podem ter se juntado e o Chris tenha sido trazido aí ou pela Lansbury ou pelo Ash para essa temporada. Então, pra mim, gente, faz todo sentido. Sem parar pra pensar que a Doutora Sullivan, quando ela é atacada, a gente não vê ela sendo atacada. Por quê? Sabe? Tipo, por que que os diretores não iriam mostrar um ataque da Blood Rose empurrando a Sullivan da escada? Não faz sentido. Entende? Então, se a gente não tem a cena concreta acontecendo, pode não ser uma verdade. Pode ser que a Doutora Sullivan tenha apenas fingido que tenha sido atacada para poder acobertar o seu filho adotivo, que seja o Ash. Então ela também pode estar sabendo, sim, quem é a Blood Rose. Ela pode estar meio que de cúmplice, mas não totalmente envolvida. Então, apesar de vocês vão ver aí no vídeo, eu falo que eu não suspeito mais da Sullivan, mas parando pra pensar agora, pode ser que ela saiba de alguma coisa. Mas eu não acho também, as minhas suspeitas sobre a Doutora Sullivan também já caíram, eu não acho que seja ela. Então, por mim, eu acho que realmente, senhora Lansbury e Chris, vamos aguardar pra ver. E daí depois a gente volta nesse vídeo, vocês voltam aqui nos comentários pra saber se estava certo ou não. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar.